É possível haver condenação para os que estão em Cristo Jesus? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 8, versículos 1 e 2. Lembro-me de, nesta minha jornada cristã, ter encontrado alguns cristãos sinceros, mas que tinham medo de perder a salvação. Eles eram ativos em suas igrejas, procuravam ter uma vida dedicada e piedosa diante de Deus, mas eram atormentados pelo medo de cometer algum pecado imperdoável e assim serem banidos da presença eterna de Deus. Já tive minhas crises de fé, obviamente, porque como pecadores, às vezes perdemos o rumo e ficamos com dúvidas. Mas uma coisa aprendi quando ainda era adolescente: a palavra de Deus responde todas as questões de nossa alma. Para obtermos uma resposta de Deus, precisamos de duas coisas. 1. Saber perguntar. E 2. Saber ouvir a resposta. Parece óbvio, mas não é. Nem sempre sabemos perguntar. Muitas vezes nos achegamos a Deus com lamúrias e reclamações e não com perguntas. E outras vezes, mal perguntamos e já saímos fazendo isso e aquilo. E fazer coisas sem a direção de Deus não vai dar certo. Precisamos ter paciência quando se trata de ouvir Deus. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Salmo 40, versículo 1. O apóstolo Paulo com certeza esteve diante de pessoas com as mesmas crises e dúvidas sobre a salvação. Por isso, ele enfatiza a questão. Não deixa brechas para dúvidas e questionamentos. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E ele justifica, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Meu irmão e minha irmã, Paulo nos garante que a lei do Espírito da vida que está em Cristo Jesus é libertadora. Somos libertados da lei do pecado e da morte. A morte não tem mais controle sobre nós por causa da ressurreição de Jesus. Antes, éramos escravos do pecado, mas agora o pecado não nos possui porque Jesus pagou nossa dívida do pecado na cruz. Jesus nos tirou da prisão do pecado e nos levou perante Deus como filhos justificados. Portanto, não há condenação no nosso futuro, somente glória. Amém? Tenha um dia abençoado e até a próxima. Devanir Caetano da Silva, pastor da Igreja Restauração em Cristo.